Eu quero, neste momento, glorificar o nome do Senhor e dar as boas-vindas a você que vai ver este vídeo. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Eu sou o apóstolo Tiago Marques. Estamos aqui no local de oração, mais conhecido como Monte, na cidade de Manaus, no bairro São Raimundo. E eu quero deixar uma palavra para mim e para a tua vida, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 31, do versículo 1 em diante. Diz bem assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Eis que eu chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, com sabedoria e prudência, e ciência e toda a arte, para finalizar e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e para lavrar pedras de engaste, e para entalhar madeira, para fazer todo o trabalho. E eis que eu lhe dei como ajudante a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e eu coloquei sabedoria no coração de todos os homens hábeis, para fazerem tudo o que te ordenei. Glória a Deus. O que nós aprendemos com isso nesta noite? Grandes lições. Particularmente, esse homem ele é pregado poucas vezes. Em especial, eu não vejo esse nome Bezalel e esse outro nome, Aholiabe, sendo anunciado através da palavra de Deus em muitas mensagens. Nós temos o costume de ver e de ouvir várias referências bíblicas mais de uma vez. Glória a Deus por isso. Mas hoje, nesta noite, no dia 22 de setembro de 2021, eu quero me atentar a esses três homens: Moisés, Bezalel e Aholiabe. Esses três. Primeiro, Moisés, por ter sido o homem que foi o libertador de Israel da prisão, não uma prisão física, mas uma prisão espiritual, como escravos, aí sim, como uma escravidão. E eles foram lá retirados por Moisés, Deus na vida de Moisés, retirando o povo daquela terra, de uma terra que não passava por fome, porque era regada pelo rio Nilo e seus afluentes, e sua foz extensa demais, que não deixava aquela terra passar por infertilidade, por improdução. Moisés, que recebeu do Senhor desde o Monte Sinai, quando ele viu o Senhor no Monte Sinai pela primeira vez, através daquele fogo da sarça que não se consumia, ele ouviu o Senhor e ele recebeu ali a sua vocação. Eu quero trazer para os dias de hoje, você que está ouvindo esta mensagem, que recebeu a vocação de Deus. Nós não seremos como Moisés, fique tranquilos quanto a isso. Provavelmente, mas ninguém vai fazer o que Moisés fez, porque não há necessidade disso. Moisés fez o que fez porque houve uma necessidade. Deus havia prometido, conversando com Abraão, enquanto pisou na terra. Deus conversou com Abraão, não como Jesus, mas como a Bíblia fala, o anjo foi ali conversar e eles ficaram conversando, inclusive sobre Ló, e ele falou assim, ó: o meu povo vai ficar 430 anos como escravos no Egito. E depois veio a geração de José, e depois da geração de José, aí eles começaram a ser escravizados. E Moisés foi enviado para lá, para libertar o povo. Talvez você, trazendo para os dias de hoje, esteja vivendo o seu ministério pessoal, você como um sacerdote, você como uma sacerdotisa, um profeta, uma profetisa, um missionário, uma missionária, um líder de um departamento, um líder de ministério. Você estava vivendo dias difíceis e querendo fazer tudo, centralizar muitas coisas na sua mão. Talvez você pense como aquele ditado popular que diz: se você quer bem feito, faça você mesmo. Algumas coisas realmente são necessárias que nós mesmos façamos,
para que saia de uma maneira como a gente está pensando, ou daquilo que como o Senhor nos ordenou que fosse realizado. Mas eu quero que você entenda, nem tudo que Deus te deu para fazer, você vai fazer com as suas mãos. Temos aqui uma prova disso. Deus deu a planta, Deus deu o desenho, todo o formato, dizendo e mostrando em visão para Moisés como deveria ser a tenda da congregação, como deveria ser aquela maravilha que era inédito até aquele momento. E Deus escolheu 2 homens, um para ser o líder e o outro o vice-líder de vários outros homens dentro de todo o povo. Moisés recebeu o conhecimento, as ordens para fazer, mas ele não teve que botar a mão. Por quê? Você pode me perguntar, por que, apóstolo? Moisés recebeu a ordem, recebeu a planta, recebeu provavelmente também a visão, estava contemplando em visão a tenda da congregação pronta, recebeu as medidas, o tamanho de tudo, qual era o tecido para tudo, qual era o metal precioso para tudo, seja prata, ouro, seja cobre, as pedras preciosas para cada enfeite, para cada roupa, para tudo, as cortinas, os utensílios, a pia para lavar as mãos, o altar do sacrifício, a arca da aliança, a mesa da proposição, dos pães da proposição, o propiciatório, tudo ele recebeu por ordem de Deus, como ele mesmo escreveu e nós temos aqui escrito na palavra do Senhor. Mas ele não colocou a mão para fazer nada disso. Por quê? Porque ele não tinha habilidade, porque ele não tinha a capacidade de artesão. Lembre-se que o próprio homem de Deus chamado Estevão foi morto, apedrejado, considerado como um herege, considerado como um anátema, considerado como um amaldiçoado, foi morto pelos seus contemporâneos. E ele diz lá no capítulo 7 de Atos, versículo 22, Moisés, que foi instruído em toda a ciência do Egito, era poderoso em palavras. Moisés ele foi preparado para ser um futuro rei. Moisés foi preparado para ser um cientista. Moisés foi preparado para ser um militar de guerra. Moisés foi preparado para ser um juiz, um advogado, um doutor na lei. Moisés foi preparado para ser um médico. Moisés foi preparado para ser um astrônomo. Moisés foi preparado para ser um agricultor. Moisés foi preparado para tanta coisa, um engenheiro. Mas ele não foi preparado para ser artesão. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não foi preparado para ser um artista. Quando eu falo um artista, como se fosse um escultor. Ele foi preparado talvez para ser um arquiteto, mas ele também não ia fazer nada disso. E aqui nós vemos Deus escolhendo 2 nomes, Bezalel e Aholiabe. Bezalel, que até então o nome dele não aparece na palavra do Senhor, na Bíblia, como nós chamamos. Não aparece nenhuma referência de Gênesis. E nesse livro, agora conhecido como Êxodo, quase finalizando o livro, o nome dele aparece pela primeira vez. Você que talvez esteja no anonimato diante dos homens, você que aí está se esforçando, trabalhando para Deus de todo o teu coração, pensando que não está tendo reconhecimento por parte do teu líder, do teu pastor, do teu bispo, do teu apóstolo, de alguma pessoa que tenha hierarquia acima da sua, não se preocupe. O reconhecimento, se ele não vier de Deus, os homens não poderão te honrar como Deus te honra. A primeira honra que você precisa almejar é a honra de Deus, o reconhecimento de Deus. E Deus não reconhece ninguém que não é obediente a Ele em primeiro lugar. Entenda, Bezalel foi escolhido junto com Aholiabe, porque com certeza eles eram obedientes e tementes a Deus. Segundo, a Bíblia não relata, mas nem precisa, porque a gente sabe que isso acontece. Se eles tivessem se levantado contra Moisés,
contra a liderança de Moisés e de Arão em algum momento, Deus não teria levantado eles como líderes, porque aqueles que se levantam contra a sua liderança, se a sua liderança estiver orientada plenamente, verdadeiramente no Espírito Santo de Deus, todos que se levantam contra a liderança estão em rebeldia. E o próprio Senhor não vai levantá-los a nada, muito pelo contrário, vai abatê-los. Você conhece a história de Dotã, Abirão e os seus amigos que se levantaram contra Moisés lá no capítulo, se não me engano, 16 de Números. Esses homens estavam em integridade diante do Senhor, diante dos homens. Esses homens tinham obediência a Deus, eram zelosos, tinham não só o talento para ser artesãos, mas eles tinham o coração voltado para Deus. Não se preocupe se você não está sendo reconhecido pela sua liderança, pelo ministério que você congrega ou que você pastoreia, pelos homens. Não se preocupe. Permaneça firme no teu propósito diante do Senhor. Porque o que importa é o que Deus tem a meu e a teu respeito. O que importa é o que Deus avalia sobre mim e sobre você. Porque certamente o Senhor não desprezará um coração contrito e quebrantado diante dele. Os homens podem não entender o que a gente tem com Deus. E em vários ministérios onde eu passei como um membro, ou como pastor, ou como um bispo, eu não tinha muito crédito, porque eu convidava para evangelizar na rua, evangelizar nos ônibus, evangelizar nos terminais de ônibus, e muitos dos meus líderes na época não incentivavam os outros irmãos a irem comigo. Mas eu permaneci firme no propósito, porque o Senhor me deu essa força. Se Ele não tivesse me dado essa força, provavelmente também eu teria desistido. Mas quando é o Senhor que está nos fortalecendo, não tem desistência que permaneça. Não tem falência de propósito que fique de pé para destruir o propósito. Tudo fica porque Deus quer que fique do jeito que Ele quer. Então Bezalel e Aholiabe foram levantados com um propósito para fazer uma obra inédita, gloriosa, grande. Deus, além do que eles já tinham, Deus colocou neles mais sabedoria. Com certeza, uma unção extraordinária e uma capacidade incrível de liderar. Existem hoje muitos líderes que não sabem liderar. Pensam que liderar é mandar. Eu sou militar do Exército há quase 21 anos. E eu também já vi muitos superiores hierárquicos a mim, ou pessoas de equiparação hierárquica, ou mais modernos, mandando nas pessoas, humilhando as pessoas, dando ordens, para simplesmente vomitando ordens sobre elas. Liderar não é o mesmo que mandar. A palavra para isso é comandar. Comandar é mandar junto. Não é só mandar junto também não. É você se colocar na posição do liderado para querer ser bem tratado como ele. Como diz o ditado popular, não faça com os outros o que você quer que faça com você. Não repita com os outros os maus comportamentos que fizeram com você. Não rejeite a ninguém se rejeitaram a você. Não pise em ninguém se pisaram em você. Não difame ninguém se difamaram a você. Não vire as costas para ninguém se virar as costas para você. Com certeza, Bezalel e Aholiabe tinham uma capacidade incrível para ser líderes, porque se não tivessem, eles não teriam sido levantados pelo Senhor. Além do que eles já tinham, Deus deu a mais. Deu sabedoria, deu entendimento para que eles pudessem aperfeiçoar o talento que eles já tinham para trabalhar com tudo. Imagina, fizeram tudo que Moisés recebeu na planta, por visão, por ordem, por medida. Eles tiveram que fazer tudo. Então Moisés teve que chamá-los para uma reunião e passar
os detalhes de tudo que era para ser feito. Imagina como é que foi essa reunião. Imagina Moisés chamando um conselho de sacerdotes, um conselho de anciãos, um conselho de chefes de famílias, príncipes de famílias, para também chamar 2 homens que até então estavam no anonimato, mas que a partir daquele momento Aleluia, estariam Deus. sido exaltados pelo Deus de Israel, Glória estariam ao teu sendo nome, colocados lá na frente, na liderança, na frente de todos, para que todos pudessem ver o Deus que eles serviam. Aleluia, Senhor. Você não serve um Deus de brinquedo. Você não serve um Deus de papel, de plástico, de borracha, de madeira, de gesso. Você serve o Deus dos exércitos, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Aleluia, Senhor. Espere o teu tempo chegar. Espere o tempo de Deus acontecer. Não pegue atalhos. Não se corrompa. Não venda o teu chamado. Não se, aleluia, não se coloque no lugar que não é para você estar. Aleluia. Não faça alianças indevidas. Louvado seja o nome do Senhor. Não faça aliança com os filhos, aleluia, da desobediência. Não faça aliança com pessoas que Deus não se apraz. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não é um Deus de brincadeira. Aguarde o teu tempo. Vai chegar. Não te preocupa. Davi, ele entendia muito bem disso. Ele escreveu: Deus, ele me retirou do monturo de lixo para me colocar como príncipe do seu povo. Olha que coisa linda. Davi foi escolhido lá, escondido de todos, ungido pela primeira vez pelo profeta Samuel. E depois, mais uma vez, em Hebrom. Reinou 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém, depois que ele conquistou a cidade dos Jebuseus, chamada Jebus. Depois ele deu o nome Jerusalém e Jerusalém, a cidade da paz. Que você receba o entendimento para aguardar o tempo de Deus na sua vida. Amém. Continue no teu propósito. Você pode pensar: eu oro pelas pessoas, elas se levantam contra a minha vida, elas saem da presença de Deus, porque eu oriento e elas priorizam o mundo, elas não ouvem o que eu falo. Se eu for te contar também nesse vídeo, quantas pessoas eu e minha esposa a gente já aconselhou, já orou, já jejuou, já dobrou o joelho, e já se levantaram contra a gente, já... Isso é normal. Agora, o que é normal é aquele que é escolhida de Deus, virar as costas para o Senhor. Isso não é normal. Então, se você parou, se você enterrou teu chamado, teus talentos, teus dons, desenterra eles hoje. Desenterra eles hoje. E volta a cuidar bem dele, porque será prestada conta naquele grande dia. Verdade. E quem enterra o seu chamado, o seu dom, o seu talento, já começa a prestar já começa a prestar contas aqui embaixo. Então não se entregue, não desista, Deus é contigo. Amém. Assim Glória como a Deus. Deus era com Moisés, Bezalel, Aholiabe, Deus é contigo. Vou repetir, assim como Deus era com Moisés, com Aholiabe e com Bezalel, Deus, ele é contigo também. Será que você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Aleluia. Deus é contigo. Você não precisa de mais ninguém. Eu não preciso de mais ninguém. Moisés, ele disse bem assim, ousadamente para Deus: Deus, se o Senhor não for conosco, eu não sairei daqui. Aleluia. Deus. Que intimidade. Não manda o anjo mais não. Eu não quero mais o anjo. Eu quero o Senhor comigo. Aleluia. Deus. Não fique querendo pessoas se o Senhor não estiver contigo, não estiver com elas. Não fique querendo aplausos de homens se do céu não tem um reconhecimento para a tua vida. Uma hora esses aplausos vão acabar. Uma hora essas pessoas que prega muito, não sei o que lá, qualquer batida dessa assim, qualquer propósito, se não tiver, aleluia,
primeiro o reconhecimento de Deus, uma hora isso acaba. E quando acabar, como é que você vai ficar? Vai ficar chorando, vai ficar reclamando, talvez até murmurando e blasfemando, aí já vai pecar. E é isso que Deus não quer para a tua vida. Amém. Bezalel e Aholiabe aguardaram o tempo de Deus nas vidas deles, porque eles permaneceram firmes no propósito, mesmo sem saber que isso seria feito algum dia. Assim também devemos agir nós, mesmo sem saber que Deus tem algum propósito grandioso para fazer e vai nos escolher, nós devemos viver pela fé nele, porque o maior propósito na terra é viver para ele, porque disso depende a nossa salvação. Não perca a tua salvação por condições e circunstâncias, porque o teu coração está ferido, machucado, magoado, rejeitado, traído, abandonado, mal falado, malquisto, seja qual for a circunstância que está amargurando, afligindo a tua alma. Não desista, não mude a direção, não saia da rota, permaneça firme no propósito, porque aquele que te fez promessas é fiel para cumprir. Mas Aleluia, o Deus. tempo do cumprimento das promessas só depende de você. Glória a Deus. Só depende do que você vai fazer. Porque se você der respostas erradas para Deus, provavelmente a promessa não se cumpre. Mas se você der respostas certas para o Senhor, a promessa vai chegar. O teu tempo vai chegar. E para encerrar este vídeo, que você entenda que é melhor estar debaixo do Kairos de Deus do que do Cronos. O tempo de Deus é chamado Kairos em teologia, porque é um tempo que é baseado na eternidade, ou seja, não tem começo, não tem meio, não tem fim. Porque Deus, ele é atemporal, ele não está no tempo, ele está fora do tempo, ele é o próprio tempo. E o tempo da terra, o tempo do homem é chamado Cronos. É um tempo que tem início, meio e fim. É um tempo que está chamado na história. Não deixa a tua história ser manchada pela tua dor, pela tua frustração, pela tua indignação, talvez. Mas pega isso como um combustível para você permanecer mais firme na presença do Senhor, mais estabelecida a tua fé nele. Levanta e incendeia a tua fé. Se você não tem fé, peça de Deus, como diz Tiago capítulo, aleluia, 1. Aquele que não tem fé, peça a de Deus. Mas peça, porém, sem duvidar. Assim como Bezalel e Aholiabe foram escolhidos e levantados para um grande propósito, Deus já me escolheu, já te escolheu para um grande propósito. Então, sacode a poeira desse teu pé. Desenterra os teus talentos ou aperfeiçoa os que você já tem e vá fazer a obra, porque quando você estiver fazendo a obra, ele vem com novas missões, ele vem com novas unções, ele vem com um novo tempo, ele vem com uma nova história, ele muda o quadro, ele reverte a situação. Aquele que estava sendo humilhado no tempo de Deus vai começar a cantar, e aquele que estava humilhando no tempo de Deus vai começar a chorar. Glória a Deus. A história muda. A história se inverte, porque ele é o Deus que muda o quadro, é ele que escreve a nossa história, é ele que decreta, aleluia, o martelo está na mão dele, o cetro de justiça é dele, a autoridade suprema é dele, e quando ele fala, quem é que desfala? Quando ele faz, quem é que desfaz? Quando ele abre a porta, quem é que fecha? E quando ele fecha a porta, quem é que abre? Quando ele mata, quem é que ressuscita? Quando ele faz viver, quem é que mata? Quando ele abençoa, quem é que amaldiçoa? Mas também quando ele amaldiçoa, quem é que abençoa? Entenda que os contrastes com Deus, só ele pode fazer e ninguém pode desfazer. Eu sou o apóstolo Tiago Marques. Se você está vindo aqui neste nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, se inscreva, me ajude a compartilhar a palavra de Deus através da internet, desse canal no YouTube, das redes sociais. Se esse vídeo chegar até você, do fundo do meu coração, eu desejo que você seja abençoado, como Aholiabe, como Bezalel, como líderes para uma obra inédita, grande, espetacular, maravilhosa.
E se Deus já colocou isso na tua mão, vai e faz. Deus te abençoe. Se inscreve no canal, deixe seu comentário. Se você gostou do vídeo, se esse vídeo falou com você, se essas palavras orientadas pelo Espírito Santo, se chegaram ao teu coração, deixa aí o teu comentário. Fala aí o que você está sentindo, o que você está precisando. Fala aí, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E que o Senhor te abençoe no nome santo do Senhor Jesus. Eu estou aqui no monte. Quem está filmando, o meu amigo pastor Patrício Oliveira. Estamos aqui também com a sua esposa, a pastora Naide Marinho. Quero deixar um beijo para minha esposa, Bispa Simone Marques, e os nossos filhos. Amém. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.